Fala galera, tá começando agora mais um episódio do Ecossistema Podcast e hoje a gente tá aqui com os nossos hosts Murilo Cardoso, Sejam todos bem-vindos. Sandro Samper e a gente vai falar hoje aqui como sair das dívidas e organizar A vida a vida financeira. financeira, porque a gente tá com o Brabo, o homem das finanças. Exato. Então fica ligado, não sai e aprende tudo aí com a gente que a gente vai fazer umas perguntas aí top. Beleza? Vamos nessa. E aí, Murilão? Como é que sai das dívidas? Como sair das Como é que dívidas? sai? É um desafio para a maioria dos brasileiros, né? Tem muita gente aí sofrendo com o endividamento, né? Exato. O nível de endividamento aqui no Brasil aumenta constantemente. E com a pandemia aí agravou a situação financeira de muita gente, ainda mais, né? Exato. Sempre foi um grande tabu, né? Até para poder você lidar com o endividamento junto à família. Muita gente tem uma certa barreira, né? Um bloqueio ali para falar sobre essa situação dentro da própria casa, né? Aham. Não precisa nem sair. Fora de casa, então, nem se fala, né? Mas eu acredito que a primeira coisa que o cara tem que fazer é quebrar essa barreira de comunicação e não se fechar, não ficar com aquele problema só para ele. E conversar com as pessoas, né? Exatamente, o que é pior. Se você não compartilha, aquilo vai crescendo dentro de você, né? E vai gerando uma série de crenças negativas, né? Fortalecendo uma série de crenças negativas. E o cara se sente mal, o cara se sente impotente. Ansiedade. Né? Não só o homem, a mulher também, né? É uma situação complexa. E se você fica para você e não compartilha com ninguém, nem dentro de casa e com as pessoas mais próximas, fica difícil até de conseguir um apoio, uma sugestão de solução, de uma direção, né? E é verdade, porque durante um tempo na minha vida eu passei por isso. Eu estava endividado e eu me calei, né? Eu ficava ali segurando a peteca sozinho, não compartilhava com as pessoas não tinham noção do problema financeiro que eu estava tendo e aquilo ali, ele começa... Corroía por dentro. É lógico, porque ele corrói primeiro, porque você não tem grana, né? Você tá... E aí o seu psicológico começa a ser abalado. Exatamente. Então ele começa a desencadear uma série de problemas. Até de saúde. Não dorme Exatamente. direito. A autoestima fica baixa, o cara não consegue ficar mal ao ponto de não encontrar uma solução. Como é que você vai encontrar uma solução para um problema se você não está bem mentalmente para isso, né? Exatamente. É isso aí. E como é que faz? Assim, não é fácil. Imagina, o cara tá lá endividado, ele abriu um pouco desse lance que é meio interno para ele, que é particular, abrir isso para outras pessoas. Tem a questão do ego, eu não quero que as pessoas saibam que eu tô endividado. Como é que a pessoa começa, Murilão, a fazer isso? Tem alguma dica que você pode dar pra galera pra, tipo assim, o que ela pode fazer para que isso se torne uma coisa mais tranquila? De se lidar. Não, o primeiro passo para mim é a comunicação. É se abrir, conversar com as pessoas mais próximas e buscar um apoio. Beleza. Pô, Murilo, mas pra mim é uma barreira muito grande e tal. Eu preciso... Eu não me sinto confortável ainda conversar com as pessoas. Tudo bem. Então, vamos partir aqui vamos separar primeiro, né? Existem dois enquadramentos. Primeiro, a diferença entre inadimplência... Eu ia falar isso agora. Né? E o do endividamento. Inadimplência e endividamento são duas coisas diferentes, né? Então, se eu tenho um imóvel financiado, um carro financiado e eu pago esse imóvel, eu consigo pagar normalmente esse imóvel, esse carro todos os meses, por mais que não sobre dinheiro, eu tenho uma dívida. Isso. Eu não estou inadimplente. O inadimplente, a pessoa se torna inadimplente quando ela deixa de pagar. Então, quando ela para de pagar por falta de condições e aí começa a correr juros sobre juros, multa e todos os encargos que vêm ali naqueles contratos, né? É aí que a parte entra... que todos os grandes empreendimentos gostam, né? Exatamente. Essa parte é aí que o negócio começa a ficar complicado.
você não tem condições nenhuma de pagar. Daí você começa a se tornar inadimplente. É aí que começa a receber ligação aí da área de cobrança de várias instituições o tempo todo ligando para vocês e as pessoas que estão ali como fiadores ou te apoiaram ali no processo de financiamento, né? Então, primeira coisa que você precisa saber, né? Então vamos lá, vou tentar trazer isso de uma maneira mais prática para você conseguir colocar em prática, beleza? Então vamos lá. Se você tem uma dívida, estou endividado, beleza? Vamos olhar, eu estou inadimplente. Vamos abordar as pessoas que estão inadimplentes primeiro. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Exatamente, é a pessoa que está na situação pior. Primeira coisa, vamos fazer um mapeamento de todas as dívidas que você tem. Mas é de todas mesmo. Então, fazer uma lista, pega no papel e escreve instituição A, instituição B, instituição C. Nome da instituição, primeira coisa. Segunda coisa, vai buscar o contato daquela instituição, tá? Uma forma que você tem ali de um canal de atendimento, ou seja, por um gerente, a central de relacionamento ou o apoio ali. Terceira informação que você vai buscar, qual foi a taxa de juros combinada? Qual foi a taxa de juros combinada naquele empréstimo? A taxa foi de 1%, de 2%, de 3%, 4%. Segundo, qual é o prazo de financiamento? Qual o prazo do financiamento, né? Eu fiz um financiamento de 60 meses, 120 meses, 180 meses. Qual a data que você fez, aproximada, não precisa ser o dia exato, sim, mas pelo menos ter uma noção ali do mês, ano que você fez aquele compromisso. Pronto. Essa é a informação inicial. Taxa de juros, data, nome da instituição e contato. Pronto. Com essa informação em mãos, você vai entrar em contato com cada uma dessas instituições e procurar saber qual é a sua situação atual. Porque assim, eu contratei um financiamento há 2, 3, 4 anos atrás, eu consegui pagar normalmente, mas de repente eu entrei numa situação financeira que desequilibrou. E aí eu comecei a entrar na inadimplência, só que a aplicação de juros, multa e tudo mais acabou complicando a minha situação. Então eu quero saber qual é a minha situação atual. Não tem como você montar um plano para você sair de um endividamento ou até para conquistar alguma coisa sem você saber onde que você está, né? Então você vai olhar, eu fiz um contrato de 60 meses numa taxa de juros de tanto, de 2% ao mês e hoje eu paguei, 50% desse contrato, ainda falta ali 30 meses, 25 meses, 24 meses. Beleza. Eu tenho esses meses, meu saldo devedor é esse. Aí você anota essas informações, tenta entender qual é o custo efetivo total. O custo efetivo total, ela é a taxa do financiamento. Quando você vai negociar um financiamento, né, fazer um financiamento, a galera ela só divulga naturalmente a taxa combinada, a taxa de juros. Mas poucos divulgam qual é o custo efetivo total. O custo efetivo total é a soma é a taxa de juros somada a todos os outros custos que envolvem no processo, tá? Então você vai ter lá taxa de emissão de boleto, vai ter um monte de coisa e no final o banco vai calcular para você. E eles não avisam quando você vai fazer o contrato, não? Cara, tá lá no contrato, né? Mas às vezes não, ele até coloca lá muitas vezes em destaque, mas por falta de conhecimento ou falta de experiência nesse tipo de contratação, a maioria das pessoas não se atentam a isso. Então muitas vezes você foca na taxa combinada, que é o que tá na mídia, e esquece de olhar o custo total da operação. Que é isso, a depender de instituição para instituição, pode ser que dê uma diferença considerável na hora que você fechar a sua taxa de juros. Tá? Então, na hora que você for pesquisar algum tipo de financiamento, é importante você ter uma noção para você sempre comparar entre uma instituição e outra qual o custo efetivo total. Tá? Então, voltando aqui, eu sei qual é o custo efetivo total agora. Eu sei qual é o meu saldo devedor. E aí, se você tiver muito tempo inadimplente, é importante você saber perguntar para o cara qual é a dívida real, qual é o saldo devedor real. Não o valor corrigido apenas.
Porque o cara vai te passar o valor lá com juros, Sim. multa e tudo mais. Você fala, cara, não, vamos lá, me passa aí qual é o saldo devedor real aqui e qual é a diferença de multa, pelo menos para eu ter uma base. Beleza? Fechei. Pô, agora eu tenho essas informações. De cada uma das instituições você tem que repetir esse processo. Agora eu tô com um listão aqui, onde eu sei qual é o tamanho da minha dívida real, porque eu pedi para ele qual é o saldo devedor real. Você vai ter uma visão de qual é o saldo devedor, considerando todos os juros e multas que foram aplicados e o valor da dívida real, né? Qual é o custo efetivo total médio de cada uma dessas operações? E aí vamos lá. Primeira coisa, você talvez ainda tenha condições, ainda tenha um nome limpo no mercado. Talvez ou não. Então vamos procurar alguma instituição que você já tenha relacionamento há muito tempo para ver se você consegue uma linha de crédito que comporte todo esse saldo devedor, te ajude a quitar esse saldo devedor, certo? Só que com uma taxa de juros menor. Então o que a gente pode fazer? Uma estratégia, né? Pegar todo esse bolo de dívida que já está aqui acumulado e trocar essas dívidas que são mais caras por uma dívida mais barata. Porém, se você tem várias dívidas, a tendência é o quê? Ter prazos de vencimentos diferentes. Então, a dívida que faltam 20 meses, outra dívida falta 12 meses, outra falta 25, outra falta tantos meses, certo? Então, o que você vai fazer? Com essa estratégia, a gente vai trocar os juros, uma dívida cara por uma barata, e a gente vai fazer o alongamento dessa dívida. Então, se na média, olhando o meu listão, o prazo maior seria de, sei lá, de 24, de 30 meses, estaria faltando 24, 30 meses para eu terminar e me livrar de todas as dívidas, eu vou fazer um alongamento desse financiamento para mais 48, para 60 meses, para te dar um fôlego, ao invés de você pagar 3, 2, 500 reais de dívida, de parcela, você diminuir essa parcela, sacou? Então, a gente fez o alongamento da dívida e redução da taxa de juros. Com a redução da taxa de juros, a gente consegue reduzir a parcela consequentemente. Então, o alongamento mais a redução da taxa de juros gera uma redução na parcela. Beleza? Eu ainda tenho dívida ainda assim. Quer dizer, eu ainda tenho dívida ainda assim, né? Mas o que eu estou fazendo? Ganhando um fôlego. Talvez só você executar essa estratégia, você consiga colocar o seu orçamento no lugar. E aí você tem que olhar a primeira coisa, né? A prioridade máxima. Limite do cheque especial. Além do limite do cheque especial, crédito rotativo de cartão. Então, o limite de cheque especial é aquele saldo que você olha lá, tem o saldo total 10 mil reais. Aí você olha lá, limite de crédito 5 mil reais e o resto é seu, de fato. Ou menos, né? Mas aquele limite de crédito que te dá uma impressão de que você tem dinheiro sobrando é o tal do cheque especial. E se você consumir aquilo ali, tem uma das taxas de juros mais altas, né, do Brasil. Além disso, tem o crédito rotativo do cartão, que é uma prática que talvez alguns dos nossos ouvintes aqui tenham, né? Que é o tal da pagamento da parcela mínima. A gente às vezes acha que a gente está fazendo uma coisa boa, está ganhando tempo, mas o rotativo do cartão também é uma taxa de tem uma taxa de juros que é relativamente alta. Né? E o que acontece quando a gente paga o mínimo? Por exemplo, vai lá, minha fatura veio 3 mil reais e o mínimo é 1.000 reais. Eu vou lá e pago 1.000. Esses 2 mil reais esses 2 mil reais aqui que eu não paguei desse mês, ele vai para a próxima parcela e ele vai acrescido de juros, é isso? A instituição, ela está te financiando, né? Forma, aí depende de como você vai optar, mas no final das contas a instituição está te financiando. Então ela está cobrando uns juros por essa operação, é uma operação de crédito, só que é o benefício e o malefício de você ter a facilidade do dia a dia, dos dias atuais, né?
Então eu tenho um crédito muito fácil, eu vou lá e clico no botão e minha vida tá resolvida. Mas quanto mais fácil Por vem 10 o crédito, dias, por 15 dias. por X tempo, né? E quanto mais fácil o acesso ao crédito, maior tem de ser ali a taxa de juros para você também, né? Então, tudo tem um ônus e o bônus. Então, a galera que vê, às vezes, usa essas facilidades sem ter muito entendimento por trás, acha que é um puta benefício, mas no final das contas você tá pagando muito mais caro por aquilo. E aí vai pra Lasca. Mas assim, sem julgamentos. Às vezes o cara, seja por falta de informação, seja pela real necessidade, eu acho que o grande lance é a chegar uma informação para as pessoas e que existem linhas de crédito que podem te ajudar a sair dessa condição, que são muito mais baratas do que as que são mais fáceis. Né? O limite do cartão, o rotativo ou até o próprio empréstimo pessoal. Vai lá. Esse tipo de outras alternativas que você falou, vai de cada banco, cada instituição? Ou você saberia dizer mais ou menos assim? Depende, são produtos financeiros, né? Tudo isso que a gente está falando aqui são produtos financeiros. Existem várias possibilidades. Aí eu posso entrar em algumas para a gente trocar uma ideia e a galera ter uma noção de quais são as alternativas, quais os produtos que são um pouco mais em conta, digamos assim, né? Show. E eu ia falar o seguinte, porque geralmente a galera vai lá e paga o mínimo. Por que ela paga o mínimo? Porque ela não quer que o nome dela vá para o SPC. Então ela diz assim, olha, quando ela paga o mínimo, ela pensa, eu não estou em débito com o banco. Eu paguei, esse mês eu paguei aqui, se a pessoa não paga, corre o risco de nome para o SPC, sujado, enfim. Então eu acho que a galera paga o mínimo pensando nisso. Olha, apertou, manter o nome aqui, mantive o nome e não tô devendo a ninguém. Tipo assim, não tô inadimplente. Isso. Só que Você isso é uma bola de neve. Só que ela tá aumentando mais Exato. ainda, né? O problema é quando você não consegue, que você perde o controle, né? Porque às vezes um mês ou outro, tudo bem. Apertou esse mês, você pagou o mínimo. Mas no outro mês você tem fôlego para poder cobrir aquilo ali. Às vezes... Uma coisa é você estar prestando um serviço e você sabe que você prestou um serviço, você vai receber 10 mil reais daqui a um mês. Só que hoje você só tem o dinheiro para pagar o mínimo. Você paga o mínimo, Exato. mas sabendo que quando você receber aqueles 10 mil, você, sei lá, adianta, fatura, paga logo tudo. Exato. Complicado quando a galera só paga o mínimo. Mínimo. Que acaba virando um ciclo vicioso ali, muitas vezes. Às vezes uma dívida de 2 mil reais vai para 5. Exato, e aí você acaba pagando muito mais caro por isso. Mas beleza, então primeira estratégia é essa. Alongamento da dívida, redução da troca a dívida mais cara por uma mais barata, consequentemente reduz o valor da parcela. Show. E aí você consegue ganhar fôlego. Ah, mas ainda assim não foi suficiente. Ou eu não tenho crédito. Vamos por uma situação. Às vezes a pessoa está numa condição que ela não tem crédito no mercado. Ou as opções de crédito que estão disponíveis são extremamente altas. Aí é que o negócio começa a ficar complicado. Aí o que eu recomendo a essas pessoas fazer? Primeiro, você tem que olhar com base, né? Você já tem uma visão clara, um mapeamento de todas as suas dívidas. Você tem uma visão clara ali de como é que está meu custo efetivo em média ali, né? A taxa de juros média. Jamais eu recomendaria você pegar uma taxa maior do que a que você já tem. Aí não faz sentido nenhum, né? Mas eu não estou conseguindo nada menor do que isso. Beleza, vamos pensar numa outra estratégia. A seguinte, provavelmente quando você está nesse nível, você vai estar recebendo ligação de todos os credores ali, né? De vários credores. Eu acho que o mais importante de qualquer coisa, em vez de você sumir, é você dar uma satisfação para os caras. Você fala para os caras, cara, olha, eu tenho a intenção de te pagar, eu vou te pagar, mas nesse momento eu não tenho condições de fazer isso. E aí você assume a dívida mesmo. Fala assim, cara, eu estou endividado, eu não tenho o que fazer, mas eu quero sair dessa situação. E aí a gente vai olhar para outras possibilidades. O famoso devo, não nego, pago quando puder. Aí até a própria instituição, ela também tem interesse que você pague, e aí ela também vai mexer os pauzinhos dela ali para tentar dar uma condição com que você pague. E quando você falou isso, eu me lembrei de um podcast que eu ouvia, não sei se foi a Natália Arcuri que falou isso. Disse que o Brasil é um país que ele beneficia
o não pagador. Por quê? O cara que não paga, ele vai lá no banco e consegue ter uma negociação de uma taxa muito menor. E o cara que paga, ele continua com aquela taxa lá alta. Exato. Entendeu? Então, assim, quando você vai e assume lá pro banco, a primeira coisa que o banco tenta fazer é, deixa eu pegar isso, porque isso já aconteceu comigo, né? Eu vou tentar ver uma condição que caiba no seu orçamento para você me pagar. Exatamente, exatamente. Só que aí é aí que tá a sacada. Ela corre risco daquele dinheiro já ser perdido mesmo, ela vai ter que dar um jeito. Aí a instituição ela já tá no risco ali, então ela vai tentar reaver aquele dinheiro, mas aquele dinheiro ali já é meio que perdido, entre aspas, né? Mas existe muitas vezes ou a própria área de cobrança da própria instituição ou uma empresa terceirizada vai fazer atrás ali, vai correr atrás para poder recuperar esse crédito, né? E aí, frequentemente, existem os feirões, né, de negociação de dívidas, que, por exemplo, a Serasa ela é muito conhecida por esses feirões ali, o feirão Limpa Nome, tem várias, tem um apelo muito forte na mídia, né? E aí é uma boa estratégia, às vezes, de você ir nesses feirões, porque várias empresas estão lá justamente com o propósito de negociar e muitas vezes tem até plataforma que é disponibilizada pela própria Serasa, relacionada ao contexto do feirão Limpa Nome, onde você coloca seu CPF e você, às vezes, pode ter alguma oportunidade ali de você renegociar essa dívida numa condição muito inferior, né? Então, o feirão Limpa Nomes é uma outra estratégia, mas aí é uma estratégia onde que, cara, eu não tenho condições mesmo, eu vou ter que organizar minha vida aqui, mas o negócio pegou, né? Então, beleza, não tem um crédito com banco, não tem nem perspectiva do feirão Limpa Nome, eu quero sair dessa condição. Agiota. Aí você vai ter que olhar, o agiota. O banco não mata não, mas o agiota... o agiota... Pegar aquele meme, meu Deus do céu, o agiota crente. Agiota crente, que não mate, só bata. Irmão, o agiota é complicado, irmão. Aí já são outros meios, né? Aí não tem negociação aí certa, não tem né? muita negociação, não. Não recomendo você ficar inadimplente. Pra quem não entendeu, isso é uma brincadeira. Não vai procurar na internet o que é agiota, não. Porque... Rapaz. Imagine, o cara vai lá... Pô, o Hugo mandou ir no agiota. Recomendação aqui. Não consigo pagar o banco. Sistema podcast. Vou pra Então, aí vamos lá. Beleza, vamos quebrar o tabu. E vamos conversar com as pessoas que estão próximo da gente, para ver se a gente consegue junto um apoio ali das pessoas próximas, amigos, familiares, para ver se você consegue levantar o dinheiro para poder você conseguir sair dessa condição. Aí você fala, caraca, não consegui, não tem ninguém que pode me ajudar. É aquele ditado que diz que a gente é a média das 5 pessoas que mais convive. Já tem esse risco, né? Você vai pedir pra um monte de endividado. Aí você ainda tem esse risco. Tá todo mundo em choque. Tá todo mundo ferrado. Existe essa possibilidade. Não funcionou. Então a gente já falou o quê? Da estratégia para você alongar a dívida, trocar a dívida mais cara por uma mais barata. Sim. A gente falou aqui do feirão Limpa Nomes. Isso. Beleza? Agora a gente acabamos de falar vamos pedir um apoio familiar das pessoas mais próximas, amigos, para ver se a gente consegue levantar esse fundo e sair dessa situação, pelo menos no 0 a 0 e depois se o agiota for primo. Mas primo mata também. Veja bem. Aí, beleza, fechou todas essas possibilidades. Cara, assume a dívida e vamos buscar ali uma habilidade que você tenha, né, para poder, ou não necessariamente você, né, às vezes uma esposa, o cônjuge, um familiar, uma pessoa próxima que está próximo de você ou você mesmo, tem habilidades de fazer, que possibilite você gerar pequenos negócios e que façam com que você complemente a sua renda, ajudem você a complementar a renda. Tá? E aí isso pode ser desde fazer um bolo caseiro para vender na comunidade, na vizinhança, as pessoas mais próximas, ou brigadeiro, doce de festa, enfim. E Murilão, a gente tá gravando esse podcast aqui, a pessoa tá assistindo aonde? Na internet. Então quem tá vendo esse vídeo
esse podcast e tá nessa situação, terminou o podcast aqui, ó, no próprio YouTube aí, procura como trabalhar com marketing digital. Ou então clica lá, ó, www.omaiorpackdecursos do planeta.com.br. E você vai encontrar uma maneira de ganhar uma grana extra. O site tem não vários- é esse. Aproveita. É o maiorpackdecursos.com. maiorpackdecursos.com. Vai Pois lá é. que você E vai você conseguir. pode, dessa forma, você já tem ferramentas suficientes para escalar, né, o seu negócio ali e no mundo do marketing digital, dar mais os de primeiros 20 passos, ferramentas. né? Tem bastante conhecimento ali, se você pegar e colocar em prática, pode dar bons resultados. Exato. Mas na média, considerando aqui que a média não tem tanto acesso e conhecimento, né? Sim. Então, velho, vamos buscar as pessoas mais próximas, o meio de social que você vive, né? Amigos, familiares, a comunidade, as pessoas do trabalho, e oferece um serviço, produz algum tipo cria algum tipo de produto que ajude você a complementar a sua renda, né? Mesmo que temporariamente, e aí para você conseguir colocar a sua vida financeira em ordem, né? E aí esse é um processo que demanda tempo. Provavelmente numa condição onde você tem várias dívidas, o seu nome vai estar limpo, provavelmente ou vai estar sujo, né? Seu nome tende a estar sujo, né? E ter restrições de crédito. Mas se você tiver essas habilidades e buscar e fazer negócio ali no dia a dia, talvez você no curto prazo, muito provavelmente no curto prazo, você consiga reverter essa situação. E aí você vai fazendo amortização constante, ou você acumula uma grana para depois você chegar e negociar com essa galera. Mas a única recomendação, a recomendação principal aqui é: nunca pague os juros totais. Nunca pague o valor total acrescido de juros. Sempre vai lá e renegocia. Se você puder arrematar, Sempre né? negocie. Se você, vamos assumir aqui que você tem a habilidade de fazer um bolo caseiro, um brigadeiro, e você começa a vender ali na comunidade e começa a fazer uma renda, né, complementar. E você vai juntando dinheiro e tal, de repente você acumulou o montante ali necessário. Ou você, a depender da sua condição, se tem muito tempo, ou você espera o próximo feirão limpa nome, ou você tenta ativamente buscar contato com aquelas instituições e falar: cara, tenho condições de quitar, mas eu quero ver com você, quero ver com você qual é a melhor forma que a gente pode aqui negociar, o que você consegue aqui de desconto para eu poder fazer a quitação dessa dívida. Sacou? Mas... E aí você vai e tenta fazer o melhor negócio possível. Nunca feche de cara, vai negociar, vai conversar, deixa esse processo, faz várias iterações, não vai logo de cara abafado para resolver. E aí, muito provavelmente, em um determinado momento ali, você vai conseguir uma oportunidade muito boa. Mas não chega de cara e vai lá e paga o valor final e já era. Sacou? E tem uma coisa interessante que você pode usar duas estratégias dessas que você falou, porque, por exemplo, cara, eu tô devendo e eu não consigo hoje pagar. Eu não tenho linha de crédito e eu não consigo pagar mesmo renegociando. Exatamente. Aí, vamos lá. O que é que você pode fazer? Você precisa do seu nome limpo. Não é isso? Beleza. Aí, poxa, mas se eu renegociar, eu vou ficar com uma dívida, sei lá, de R$500 por mês que eu não vou ter como pagar. Mas você vai lá, renegocia, assume essa dívida lá, que era de, por exemplo, R$700, R$800, você assume essa dívida que se alongou de R$500 e você faz o quê? Você vai lá e busca uma renda extra para pagar essa dívida. Então, Exatamente. Você mantém o seu nome limpo, quando você renegocia a sua dívida, o seu nome sai do SPC, né? Você paga primeiro, o seu nome sai do SPC, e você busca uma fonte alternativa para você conseguir levantar esse dinheiro mês a mês para que você possa ir quitando sem que seu nome seja afetado, não é isso? Exatamente. A fonte, buscar uma nova fonte de renda, ela não é uma alternativa apenas para a condição ali onde você não consegue fechar as contas. É uma alternativa sempre, né? Se você tem uma habilidade que pode te gerar uma renda adicional, que vai complementar ali além da sua renda principal,
é super importante você explorar essa habilidade, né? E que isso pode virar até um negócio e trazer grandes oportunidades, Sim. mudar, e quem sabe até essa atividade não vira a sua atividade principal e muda a sua realidade. A gente vê isso direto. Exatamente. Grandes empreendedores começaram o quê? Não, eu comecei fazendo isso para pagar a faculdade, para pagar uma dívida e hoje tem um negócio de sucesso que ela não... Se não fosse a bendita ou a maldita da dívida, ela não teria um negócio de sucesso. É a famosa renda extra que se transforma numa renda extraordinária, né? Exatamente, exatamente. Então, a gente já falou aqui de várias estratégias, né? Pô, mas essas estratégias, ela pega muito o cara que foi muito direcionado para o cara que está inadimplente, que já está com restrição de crédito, já está com nome sujo, né? Mas, eu quero fazer uma pergunta. manda, vamos nessa. Como é que funciona esse lance aí, que muita gente às vezes fala e até brinca com isso, faz piada, tipo assim, não, tô devendo, não vou pagar não durante 5 anos e meu nome vai limpar, essa dívida não vai existir mais, vai sumir. Como é que funciona isso? Cara, Muita gente fala isso até num tom de brincadeira, mas nem sabe exatamente como é que funciona. Exatamente. Cara, depois de um número X de tempo, né, 5 anos ali, aquela dívida ela prescreve. Só que o que acontece? O score... vamos lá. O seu nome sai da restrição, mas você tem um score de crédito, né? Cada um de nós aqui, a gente tem um score que é calculado ali pela Serasa, né? E tem outras mantenedoras também ali. E aí, o crédito, esse score de crédito, ele determina mais ou menos ali o seu perfil de risco. Qual o nível de risco que o Sandro oferece aqui para uma instituição financeira? Qual o nível de risco que o Hugo oferece aqui para a empresa? Qual o nível de risco que o Murilo oferece? Então, quanto maior essa pontuação, menor é o risco que a empresa assume ali, né? Antes, a Serasa estava com a ideia de criar eu esqueci o nome do projeto, é o cadastro ali, que era um projeto que ia dar o cadastro positivo, era o nome do projeto, que era o projeto que iria beneficiar os bons pagadores, né? Então, as instituições tendo acesso à pessoa que está dentro do cadastro positivo, ela teria acesso a condições diferenciadas em relação aos demais, sacou? Mais ou menos isso aqui. Então, quanto menor o risco que você oferece para a instituição, melhor tende a ser as taxas que a instituição vão te oferecer. Então, a pontuação tem que estar baixa. A pontuação é maior. Quanto maior a pontuação, menor o seu perfil de risco. Sacou? Existe um máximo ali, se eu não me engano, são 1.000 pontos ali o score de crédito. Beleza? E aí, o que acontece? Esse score de crédito... lá, 900 se você e pouco. E aí o foda é assim, que tipo... isso depende muito também, porque assim, cada instituição, quando ela vai determinar as políticas de risco, né, dela, então imagina assim, cada instituição ela cria uma série de políticas de risco. Tem políticas que são voltadas a evitar fraude. Sim. E tem políticas que são voltadas a minimizar risco. Beleza? Então, quando o cara... Um dos indicadores que a galera olha para definir, para minimizar risco é o score de crédito. Beleza? Então, cada instituição também tem um perfil diferente. Tem instituições que são mais agressivas, que pegam pessoas com score de crédito menores e dá crédito até com pessoas que têm restrição, até para pessoas que têm restrição de crédito no mercado. E tem instituições que são mais conservadoras, que ela tende a exigir um score de crédito maior, ou seja, tende a correr menos risco. Então, tudo depende muito da área do perfil de risco ali daquela instituição, dos gestores que estão à frente ali da área de risco, na hora que eles vão montar aquela política de crédito, né? Então, quando você... É engraçado que até o fato de você atrasar uma conta no mês, aquilo ali gera um impacto no seu score de crédito. Uhum. Se tem muita empresa consultando o seu score de crédito lá no Serasa, seu score de crédito também reduz. Exatamente. Se várias empresas estão consultando o seu score de crédito, aquilo ali vai impactando, vai reduzindo. Sacou? E aí... Sabia não, hein? Ele vai reduzindo. Então, se você simplesmente atrasar uma conta de água, uma conta de luz ali por 2 dias, 3 dias, aquilo ali já dá a depender do nível, né? Já dá
uma baixadinha, vai baixadinha. Só que o cara que entra como restrição reduz significativamente. Sim. O cara que fica há 5 anos com restrição, o score de crédito dele tá lá embaixo. Mesmo se ele pagar? Se ele pagar, melhora? O score de crédito ele não vai subir imediatamente. Você limpa o seu nome, mas o score ele fica baixo. Você vai recuperando esse score gradativamente ao longo do tempo. Porque teve um amigo meu que me perguntou assim, agora que eu lembrei. Ele falou, velho, eu tô com score baixo, velho. Você não conhece nenhuma estratégia para poder... acho que ele queria financiar alguma coisa e não tava conseguindo. Exatamente. Aí ele queria uma estratégia para ele poder aumentar o score dele. Eu falei, rapaz, eu acho que é pagar em dia. Eu acho que é você comprar bastante, movimentar bastante, pagar em dia. Eu não sei, eu não sou... cara, porque você vê, cada atrasozinho que você dá, cada pequenas coisas ali vão fazendo diferença, sacou? E é o score de crédito que vai determinar se você vai ter uma taxa acesso ao crédito no mercado ou se você vai ter uma taxa mais baixa ou uma taxa mais alta. Então o Gão aí que falou que tá lá na casa dos 900, ele vai ter uma taxa de 2, 3%. Né? Vai ter uma taxa de 2, 3% ali no crédito pessoal, o empréstimo pessoal, né? Você pode chegar lá com um score melhor e ter uma taxa menor do que a dele, uma condição melhor. E eu chegar lá e ter outra condição. Exato. Por isso que a gente foi fazer um financiamento e aí eu coloquei a minha ficha e a ficha da minha esposa. O mesmo valor, tudo. E aí a condição foi diferente. Tipo assim, customizado. Para eu acho que no meu nome a parcela ficaria menor, no dela um pouquinho maior. Então isso tem a ver com o score, né? Exatamente. Não só score, né? Tem outras renda, composição de renda e tem várias outras estratégias. Que, por exemplo, além da questão do score, os caras vão fazer o cálculo da sua renda, né? Sim. Então, o cara que é empreendedor, geralmente ele tem um extrato bancário. O cara que é letista já tem os olerites, né? Os contra-cheques. Então, o cálculo, a previsibilidade para o cara que é seletista é melhor do que o cara que é empreendedor. Mas, às vezes, o empreendedor pode ter uma renda alta. Sim. Só que ela pede um intervalo de tempo. Sim. Né? Para quem é seletista, sei lá, os últimos 3 meses. Mas quem é empreendedor, talvez os 6 meses. Mas se você está no período de sazonalidade do seu negócio, pode ser que, sacou? Dê uma diferença. Então, tem várias coisas que podem gerar um certo impacto ali na hora da empresa definir qual é a taxa de juros, que é calculada, né, sistematicamente ali, definida, existe uma regra, né, uma série de regras que são mapeadas e na hora que você entra com suas informações, o sistema pega todas essas informações e calcula, né, e te determina se você é um cara, qual o nível de juros que ele vai te dar. A importância de você pagar as contas em dia, né? Exato. Ser um bom pagador traz certos benefícios. Então, o cara que vem com a estratégia de eu vou ficar inadimplente 5 anos, prescreve, tudo bem, mas ele não vai conseguir crédito mais em lugar nenhum. Vai prescrever, mas seu score vai estar lá embaixo. Exatamente. O cara não vai conseguir crédito em lugar nenhum, sacou? Os créditos serão super absurdos, com taxas de juros altíssimas ali. Certo? Murilão, outra coisa. Você tocou no assunto sobre cheque especial anteriormente. Cheque especial, você obrigatoriamente tem que contratar para obter? Ou se você, por alguma falta de cálculo, enfim, passou ali da sua fatura do mês, automaticamente já entra no cheque especial? Cara, depende. Quando você vai colocar sua conta no débito automático, né? Esse aí é o caso de débito automático, não? Por exemplo, já aconteceu comigo. Faturas em débito automático? Vou dar um exemplo. Aconteceu comigo. Sei lá, um dos cartões, o limite ali de R$1.000. Fez uma compra e tal, a compra passou. É R$1.000, beleza. Tá 1.200. Esses R$200 entrou no crédito especial? Você fez uma compra no cartão de crédito, você tinha o limite de 1.000, só que passou mais. Isso. Não, no débito. Fez no débito, não é isso? No crédito. Mas no crédito, se você tem 1.000 de limite... Já aconteceu. Já aconteceu. Aí, seu limite é 1.000. Você passar 1.200 e ir aprovar... Isso. Normalmente rejeita, mas pode ser que a instituição que você tem conta, ela tenha algum tipo de flexibilidade. Ela faz uma expansão ali. Talvez se você já tem um limite pré-aprovado, não sei.
tá? Normalmente rejeita. Mas cheque especial você tem que contratar. Não, o cheque especial ele tá atrelado à sua conta corrente. Então, a operação de débito, se você tem limite de cheque especial, quando você passa no débito, nesse mesmo cenário, mudando a forma de pagamento. Cheguei lá, a conta deu R$1.000, beleza? Só que na minha conta o saldo é de 800. Porém, eu tenho o cheque especial lá. Beleza? Ele vai passar os R$1.000. Então, exatamente. Quando eu mandar o cara passar no débito, se eu tenho 800 de saldo mais 1.000 de limite, ele vai descontar os 800 que era o seu saldo e vai descontar 200 do cheque especial. Sacou? Vai ser automaticamente na operação de débito. Entendi. O que pode acontecer também é, eu tenho um limite eu tenho um saldo na conta e tenho um limite. Eu tenho uma fatura do cartão ou qualquer tipo de conta que está no pagamento, no débito automático. Quando você libera o débito automático, normalmente você preenche um formulário que lá indica. Você vai usar o limite da sua conta para fazer o pagamento. Você autoriza o banco fazer essa operação, blá, blá, blá. E aí normalmente a galera vai lá e autoriza, né? Então, quando vier o débito, ele vai pegar o seu saldo de sua conta e vai pegar o que tiver de limite ali, se o seu saldo não for o suficiente. Isso vai acontecer naturalmente, tá? Tem alguns... Você não é obrigado a ter o limite da conta, o cheque especial. Você pode pedir para a instituição não colocar para você. Mas aí tem algumas condições ali... Que, por exemplo, se tiver algum tipo de débito, às vezes você paga taxas a mais. A instituição pode até aprovar, mas você vai pagar algumas taxas que saem bem caras às vezes. Tá? Não que o cheque especial seja barato, mas tem esse contraponto. Mas não tem problema, você pode falar, não quero e pronto. O melhor é estar lá, se tiver urgência extrema, para pontuar um dia para o outro. Às vezes tem instituição que dá X dias sem juros, mas você paga a IOF do período, tá? Não zerado de custo. Então, mas se algumas instituições dão X 10 dias sem juros lá e às vezes você precisar ali para poder cobrir alguma eventualidade, não tem um problema. Eu achava que crédito especial você tinha que provar que quer te pegar. Não, a maioria já dá para você. A maioria já vai coloca na sua conta um limitezinho ali. Não, eu digo assim, resgatar. Tipo, você tem lá R$1.000 de cheque especial. É como se fosse... Eu achava que para usar esse cheque, você tinha que clicar num botão lá e dizer assim, eu concordo, eu quero. Não, é mais fácil que isso, irmão. Você tá lá, é pra ser fácil mesmo. É pra ser fácil, pra você te arrancar mesmo. Esse que eu falei. É tipo assim, você extrapola um pouquinho, automático você já entra no cheque especial. E tem uma armadilha do cheque especial que eu caí muito. Por exemplo, eu tinha 10 dias sem juros, para usar o cheque especial. Sem juros. Aí o que acontecia? Eu usava, né? Pau. Aí ficava até no 5º dia, eu ia lá e cobria. Eita, não vou pagar os juros. Só que aí se eu chegasse no 9º dia, vamos supor, eu peguei R$1.000 do cheque especial. E aí, 5 dias depois, eu fui lá e cobri os R$1.000. Pronto, não vou pagar os juros, entre aspas, dos 1.000. Mas... Se chegar no 9º dia e eu usar R$50 do cheque especial, ele vem cobrando no próximo mês o montante completo. Não é dos R$50, não. É dos 1.050. E eu não entendia quando eu liguei pro banco, que a menina me explicou. Eu falei, fila da mãe. Irmão, tá pensando o quê? Tá pensando o quê, meu amigo? Tipo assim, ele não vai pegar... É o limite do cartão que vai liberando? Você vai pagando? Exatamente. Se eu cobrir os 1.000 ali, até finalizar os 10 dias, eu não posso mais entrar no cheque especial. Porque se você entrar e passar, ele não te cobra dos R$50. Ele te cobra dos 1.000 que você pegou e você cobriu, mais os 50. Depende da instituição. Na minha era assim, não vou falar o banco, mas no meu era assim. Tem instituição que você pode até entrar mais de uma vez. Agora, se você ela vai contabilizando a quantidade de dias. Não, é isso que eu tô falando. Se você extrapolou o 10º, você paga tudo, o ciclo completo. É isso aí mesmo. Mas ao longo do período, você pode ter várias ocorrências do uso, mas se abater os 10, irmão, já é. Ele te cobra tudo. Você paga tudo. Sacou? Se você usar 9, beleza.
Aí você vai pagar IOF, porque não sai de graça. Mas se você usar os 10, aí, irmão. Aí, tá bom. Então tome. É o agiota legalizado, né? Ele só não mata. Ele não mata com tiro, mas ele tenta acabar com os Ele não mata, mas ele desmoraliza. Irmão, é isso aí, cara. Então, beleza, a gente cobriu aqui as estratégias, algumas estratégias para o inadimplente. E para o cara que está endividado e que não está fechando a conta. O que o cara faz, né? O cara tá endividado e não consegue fechar. O cara tá endividado, o cara tem financiamento de veículo, o cara tem financiamento de imóvel, ele consegue pagar, a conta fecha, na verdade, mas não sobra dinheiro. Né? E aí, o que é que ele faz? E aí, o que o cara faz? Aí a primeira estratégia, né? Tipo, pô, beleza, arrumar uma renda extra. Mas se você continuar consumindo... Se você é um cara que tende... que leva a sério, leva a risco, aquele velho ditado de quanto mais se ganha, mais se gasta. Tem uma galera que é assim. Se você coloca uma renda extra, meu irmão, vai gastar mais. Você vai arrumar um jeito muito rapidamente de consumir essa renda extra também, né? Exatamente. Esse que é o lance. Então, beleza, a renda extra ela vem e vai te ajudar para dar um fôlego. Mas aí o que eu recomendo fortemente é você começar a organizar a sua vida financeira. Eu acredito que a organização financeira, a educação financeira, ela transforma, tá? Ela transforma vidas. E o fato de você organizar a sua vida financeira, ela te proporciona liberdade ao longo da vida. Então, se você quer ter liberdade financeira, se você quer ter paz mental, a organização financeira ela vai te ajudar e vai te proporcionar ao longo do tempo. Se você, e não só, né? Eu quero ter liberdade financeira, eu quero ter paz mental, porque, irmão, não tem nada pior do que você estar endividado ou você passar perrengue o tempo inteiro. É horrível. É extremamente constrangedor. Demais. Né? Eu sei muito bem o que é isso. Pois eu já passei muito Eu por já isso. passei por isso também. E eu já entrei no ciclo do quanto mais se ganha, se gasta. Eu já tive no ciclo ali do cara que é o poupador, né? Então, tipo, quando eu era muito novo, eu tinha um hábito de poupar. E aí, quando eu comecei a trabalhar, que aí eu comecei a querer ter as coisas ali e tal, e começar a namorar, né? Aquela fase novão, e aí você começa a gastar. Quando você vê, pô, não tá... É o salário chapa quente, né? Cai o salário... Some. Evapora, né, irmão? E aí o salário vai embora e ainda tem mês de sobra. Nossa. É foda, né? Quem nunca fez isso? Quem nunca, né? Então, eu passei por esse ciclo também. Então, tudo isso aqui que eu tô falando são estratégias para poder sair desse ciclo, né? Que eu também coloquei algumas em práticas, mas eu nunca cheguei a se tornar inadimplente, né? Mas ajudei várias pessoas a sair da inadimplência, né? Massa. E aí, cara, quando você entra na inadimplência... E vai ajudar muito mais ainda com esse conteúdo. Exatamente. Essa é a ideia, né? Então, aqui é uma oportunidade e eu sou muito grato porque é uma oportunidade de devolver para o mundo todas as oportunidades que eu tive. Show. Né? Então, ao longo da vida, a gente tem várias oportunidades e várias pessoas, cada pessoa que passa na nossa vida agrega valor. Então, para mim, aqui ou desagrega. Tem pessoas que desagregam, mas eu prefiro abstrair. E, na verdade, essas pessoas não necessariamente te desagregam, porque o aprendizado que ela vai te proporcionar com aquela condição cara, é fundamental para aumentar a casca e te tornar mais forte. E lá na frente, você não repetir esse ciclo novamente. Garoto, gostei. Né? Então, mesmo a pessoa que vem te desapontar, no final das contas, tudo que acontece tá te ensinando tem um aprendizado por trás. É o mindset, né, velho? A configuração ali é você sempre olhar o lado positivo. Exatamente, cara. E aí você fala, putz, passei por isso, mas ninguém nunca perde nada, ou ganha, vou passar por ou isso aprende, mais, não, irmão. Exatamente. Né? Então, aqui é uma oportunidade da gente devolver pro mundo ali a oportunidade que a gente veio e teve ao longo da nossa vida, né? E eu
eu gosto de enfatizar. A organização financeira proporciona liberdade financeira e a paz mental. Isso é fato. Tá? Mas como é que eu consigo acelerar esse processo? Através do empreendedorismo e através do investimento. Boa. Então, o investir e empreender são fatores que potencializam, aceleram o resultado. Mas a organização financeira é o que vai te proporcionar liberdade e paz mental ao longo do tempo. Faz sentido? E eu acredito que a paz mental e a liberdade... A paz mental tô endividado. Você passa por um inferno astral, uma condição, um peso na consciência, né? Eu acredito que não tem uma... Talvez tenha dores maiores, ainda mas mais se você guardar constrangedor. Ainda mais se guardar só pra você. E se você guardar só pra você é pior ainda. O peso ainda fica maior. E aí quando você tá com a mente... quando você tá com a vida financeira equilibrada, organizada... Você não passa por essa condição. Né? Você vive bem. Literalmente é um peso que sai, né? Mas exatamente. Você andava cara. assim, aí daqui a pouco do nada você está organizado, você já tá andando. Exatamente. Olhando e aí, reto. cara, o que é mais foda? Que quando você consegue entrar no ciclo de prosperidade, num ciclo, se conecta com a abundância, né? E você tem grana, você começa a... eu quero ajudar as pessoas, você começa a ter oportunidade de ajudar outras pessoas. Né? Seja através da doação, seja através já teve situações de ter pessoas próximas assim da família que eu vi que tá passando uma condição pesada, eu falo, cara, eu tenho condições aqui de ajudar, o que eu posso fazer? E eu vou lá e eu já cheguei a dar dinheiro e para a pessoa sair daquela condição e ir para não resolvi a vida da pessoa, porque eu acredito que é além, mas ajudou muito, eu consegui ajudar aquela pessoa que para ela aquele peso, sabe? Era uma tonelada na cabeça, já deu uma puta aliviada e foi suficiente para a pessoa começar a dar a volta por cima. E é um abrir de boca, né? Você abre a boca, você fala alguma coisa que ajuda as pessoas, né? E quando você tá com o peso da dívida, numa situação, uma névoa na sua vida, você não consegue falar nada com ninguém, você não consegue ajudar ninguém a nada, até porque você tá numa situação ruim, né? Exatamente. Você fica sem clima, fica todo... Exatamente. E aí, beleza, aí o cara vem, vamos organizar a vida financeira. O que o cara precisa fazer, né, para ele organizar a vida financeira? Sempre a gente tem que identificar a nossa situação atual primeiro. Onde é que eu tô? E aí, onde é que eu tô eu tenho que mapear o meu fluxo de entrada financeira e mapear o fluxo de saída financeira. Eu preciso mapear, né, registrar os fluxos de entrada e saída e classificar esses fluxos de entrada e saída, cada registro. Então, fui no restaurante, gastei R$10. Fui no restaurante, gastei X reais com almoço, com alimentação. E aí, no primeiro momento, minha recomendação vai no nível maior de granularidade para você identificar onde está os furos, né? Onde que tá os problemas. De uma vez, aí você tem duas abordagens, né? Existe uma estratégia que é muito usada nas finanças empresariais, que é chamada de orçamento base zero, onde você vai começar a fazer esse fluxo de organização financeira a partir daquele momento para frente e não olha para o passado. Essa é uma estratégia que vai funcionar, mas é uma estratégia que vai levar tempo para você começar a ter mais visibilidade, mais clareza de para qual é a média e para onde que está saindo os seus recursos, né? E tem uma outra estratégia que é você pegar os últimos 2-3 meses de movimentação financeira e você registrar tudo, anotar e classificar cada uma das movimentações. E aí, essa estratégia eu acredito que é uma estratégia que é trabalhosa no primeiro momento, mas você fechou essa anotação, você consegue ter uma visão clara, depois você só imediata, porque você aí jogando numa ferramenta, ela vai te dar uma média do consumo agrupado por categoria. Sim. E aí você consegue ter uma visão mais próxima ali do que seria a realidade muito rapidamente. Sacou? E às vezes até identificar, né? Pô, tô gastando em excesso Exatamente. nisso. Você consegue ter uma visão
Tipo assim, o que tá saindo Para aqui? onde está indo o meu dinheiro? É. Né? Então, você tendo essa visão, agrupando, gerando um relatório que agrupa as categorias e calcula qual o gasto médio por cada categoria, você vai ver, pô, primeiro, eu preciso de R$2.000 para viver. Só que eu recebo 1.500. Tem alguma coisa errada. E aí é um mal ali para muita gente, né? Você viver além das suas condições. E aí entra um pouco na questão do imediatismo, entra um pouco da galera querer fazer parte de um grupo e viver numa condição que está muito fora da sua realidade, né? Só para se sentir parte, né? Então tem várias outras coisas, vários fatores que podem levar a essa situação, né? Mas beleza, eu tenho visibilidade de, pô, eu ganho 1.000, ou eu gasto 2.000 e ganho 1.500. Pô, tem uma diferença. Olha para essas categorias e agrupa. O que é essencial para minha vida? Que sem isso, ferrou. Eu preciso comer, eu preciso me deslocar, eu preciso blá blá blá. E aí você vai anotar agrupar essas categorias que são essenciais. E você não pode abrir mão, em hipótese alguma. E aí depois você faz um mapeamento daquelas que são importantes, mas beleza, não são essenciais, intermediárias ali. E as que são supérfluas. Essa que vai torar. É essa daí, muito provavelmente, que vai arrebentar a boca do balão. Né? É a tendência natural. E aí a gente vai fazer o quê? Vai pegar o supérfluo e, cara, vamos eliminar o supérfluo. E aí a gente vai ficar com o essencial e as que são ali mais ou menos importantes. E aí eu vou recomendar você colocar uma classificação, uma categoria, uma verba, né, que está relacionada à diversão. Por quê? Essa não é supérfluo. Essa não é supérfluo. É essencial. Essa é essencial. E aí eu vou explicar depois o porquê que eu acho que é super importante você considerar isso no seu orçamento. Beleza? Então, fechou. Agora eu estou aqui com o que é essencial, eu estou com aqui o que eu considero que é importante. Tá? Eu posso matar, mas, velho, tá justo aqui. Bom, beleza. Aí agora, qual é o próximo passo? Eu sei que tá entrando 2.000 ou tá entrando 1.500, sai 2.000. Cortando o supérfluo. Como é que tá a situação? Encaixou? Bateu no limite? Pô, beleza. Aí você vai olhar, vamos pro próximo nível. Estabelecer o limite de consumo para cada uma dessas categorias que ficaram. O fato de você estabelecer um limite, a partir daí você vai começar a ter um controle refinado. E aí esse trabalho que você fez, seja registrando o fluxo de entrada e saída do passado, dos últimos 3 meses. Já entrou até um filme aqui. Vai lá. Seja você. Então a ideia é que você classifique, né? E estabeleça um limite para cada uma das categorias. Estabelecer um limite para cada uma das categorias, você vai começar a fazer esse processo que você fez para chegar nos dados dos gastos, do consumo por categoria mensal. Aí você vai estabelecer uma rotina, tá? Eu gosto muito de fazer esse processo semanalmente. Porque aí é um processo que, ao longo de uma semana, a depender da sua condição, não fica um processo doloroso. É algo que você mata muito rapidamente, né? Você ir lá e registrar entrada e saída da semana. E aí tem o outro lance que é você lembrar. A rota, né? Antes de fechar o mês. Né? Exato, e você começar a lembrar também, né? É mais fácil de você lembrar para onde você gastou, o que você gastou, sei lá, de uma semana para cá, do que se você deixar por muito tempo. E aí o fato de você deixar por muito tempo também tem outro agravante, que é o volume de trabalho. E aí tende a gerar mais preguiça. Mas a preguiça, ela morre quando você lembra que organizar a vida financeira, ela te proporciona liberdade financeira. Se você quer ter liberdade financeira, se a liberdade financeira é importante para você e a paz mental é importante para você, você vai fazer. Nossa.
Porque se você não fizer, irmão, você pode ganhar todo o dinheiro do mundo. Se você não tiver uma consciência financeira, se você não tiver o mínimo de organização, primeiro que você vai jogar muito dinheiro fora. E segundo que dificilmente você vai enriquecer. A não ser que você extrapole, ganhe bilhões e muito dinheiro. Aí tudo bem, aí você tá fora da realidade. Mas jogar dinheiro fora não é bom para ninguém, na minha opinião. Na minha também. Tá? Então, se a motivação tem que vir da, pô, velho, eu quero me tornar financeiramente independente, eu quero conquistar diferentes níveis de liberdade, eu quero ter paz mental em minha vida, eu quero realizar mais do que a maioria. Porque para você realizar mais, você precisa ter o mínimo de organização. Sim. Né? E aí, tipo, e não só, né? E o planejamento. Então, isso aí faz parte de uma outra estratégia, né? Que eu acabo ensinando pra galera. Eu faço uma gestão financeira mais voltada a objetivos. Sacou? Então, o nosso cérebro ele está em busca constante por recompensa. Né? Então, essa estratégia que eu uso é uma estratégia que faz você ter grandes conquistas, pequenas conquistas que vai trazendo recompensa para o seu cérebro. Isso vai fomentando. Pô, eu fiz um esforço, tive uma recompensa de atingir um objetivo. Caraca, organizar a vida financeira é bom. Exato. Sacou? Eu fiz um esforço, conquistei. Organização financeira é bom. E aí você vai recompensando o cérebro, reforçando e mostrando para ele que aquele negócio é bom. Eu vou conquistando diferentes níveis de liberdade ao longo da minha vida. Mas para isso eu tenho que fazer o esforço de acumular, investir, organizar. E aí isso traz o benefício da paz mental e da conquista gradativa por liberdade financeira, da liberdade financeira. Né? E aí você vai alcançando esses diferentes níveis ao longo do tempo. E aí, beleza, classifiquei, estabeleci um limite para cada um. E agora eu vou estabelecer uma frequência de atualização. E aí esse trabalho ele vai se repetir constantemente. E aí o semanal vai te dar uma visão do quanto você está próximo daquela meta financeira. Sacou? Então, vou atualizar na primeira semana, pô, eu tenho um X%. Atualizei na segunda semana, olha para aquela meta e fala, pô, falta X%. Tá chegando o próximo, opa, segura um pouco a onda. Pelo menos até você conseguir sair daquele ciclo de aperto e começar a construir uma pequena reserva financeira que vai te ajudar a conquistar o primeiro nível de liberdade financeira que você pode ter. Show de bola, velho. Então, sem essa organização, educação financeira, dificilmente, independente de quanto a pessoa ganha, a pessoa vai conseguir ter as suas finanças organizadas, não é isso? Exatamente. O cara pode ganhar muito dinheiro, ele tende a gastar sem olhar. Tem muitas pessoas que usam o argumento de que eu tenho poucos gastos. Tudo bem, você pode até ter poucos gastos ali para controlar. E eu vou te dizer que é melhor ainda, porque isso facilita o seu trabalho. Né? Eu tenho família e, tipo, eu tô aqui com vocês aqui no podcast, mas às vezes o celular vibra aqui avisando, opa, tá saindo grana. Né? Então, usaram o cartão de crédito também. E aí você vai, vai ter mais trabalho para você anotar, para você registrar, né? Exato. E aí isso vai complicando ainda mais a situação. Mas o cara que tem poucas coisas ali, pouca movimentação, é melhor ainda. Porque ele não vai gastar o mínimo de tempo possível, ele vai ter uma visão assertiva de para onde está indo o dinheiro dele e, consequentemente, alocando para coisas que realmente importam em sua vida. Porque o grande problema, eu vi várias pessoas, eu ministrei o curso de educação financeira dentro das empresas que eu passei e lá eu fazia um trabalho de meio que consultoria, né, para ajudar as pessoas que estavam na condição e se sentiam confortáveis de me pedir ajuda e abrir o jogo, porque eu não tenho como ajudar você a sair de uma condição financeira. É difícil se você não abrir o jogo e não for sincero comigo. Né? E aí essas pessoas se sentiram confortáveis, me pediram ajuda e eu vi que eu cheguei à conclusão assim, a maioria das pessoas estão em situação difícil porque eles querem viver, eles muitas vezes vivem além das condições dele,
sacou? Vive um padrão que não pertence à realidade dele naquele momento, não quer dizer que ele não vai ter esse padrão, mas naquele momento não faz sentido, e em muitos casos para se sentir parte de um grupo. E aí é fogo que aí você vê o cara gastando R$1.000, R$2.000 com bares e restaurantes, mas não é algo que traz, não proporciona não é algo que proporciona a felicidade para ele. Então o que justifica pessoas que ganham bem, que gastam muito e diante da sociedade são bem-sucedidos, mas que não são felizes, né? Então, muitas vezes, essas pessoas têm grana e não usam o dinheiro ali para coisas que realmente te trazem satisfação, né? Então, essa gestão mais voltada, mais baseada com base em objetivos, é o que ajuda bastante esse ciclo. E aí, esse ciclo, ele é todo retroalimentado, né? Fazer tudo isso aí, Murilão, dá trabalho? Cara, dá trabalho, vamos lá. Sentar uma vez por semana, de 10 a 30 minutos para você registrar a sua movimentação financeira e classificar no sistema. Mas a gente vindo desde o início do podcast, o cara tá em dívida, ele tem que procurar o que ele tá devendo, o que não tá, o que ganha, o que não ganha, não sei o que, até chegar no nível de tá ganhando dinheiro para poder tá... Esse processo todo dá trabalho? Deixa eu pensar até aqui. Chegar ele leva tempo. Da dívida até a liberdade? Cara, leva tempo. Eu tô perguntando porque eu tenho um gap para falar depois. Eu não sei se dá muito trabalho, porque tem trabalho que realmente é difícil. É algo simples e principalmente naquele processo, naquela etapa onde você vai pegar as últimas 3 meses para fazer a movimentação, é um trabalho que ninguém gosta de fazer. Pronto. Então, eu vou te dizer, não é trabalhoso, você acabou de responder mas às vezes é chato. Uhum. Você fazer, principalmente quando você tem que pegar uma massa de dados e lançar aquilo ali no sistema. Só que é chato a depender do benefício que aquilo vai te proporcionar. Então, se você pega aquilo lá e fala, pô, bosta, fazer isso aqui é muito chato, eu não gosto de fazer. Tem que ser feito. Cara, não, beleza, tem o lance do tem que ser feito, mas se o cara não às fizer, vezes você não tá, às vezes não tá colocando foco na coisa errada. Se você olhar aqui, pô, cara, eu vou fazer isso, exatamente, eu vou fazer isso porque isso vai me proporcionar liberdade financeira e paz mental. Eu tava conversando com minha esposa ontem, falando o seguinte: ficar rico é fácil, é simples, botar um shape é simples, ser organizado financeiramente é simples, você só tem que fazer uma coisa, velho: se lascar. Só isso, desculpa a expressão, mas se lascar, ninguém quer se lascar, velho. É só fazer o que tem que ser feito, cara. Ninguém quer pagar o preço, né? Ninguém quer pagar o preço. Pagar o preço é sentar, organizar, exatamente, fazer o lançamento, ir todo dia pra academia. Dormir mais tarde, parar, colocar planilha, colocar as coisas na mesa, fazer alimentação. O que tem que ser feito. Tudo isso aí dá trabalho. É o se lascar. Só que ninguém quer. Tira a bunda da cadeira e faz o que tem que ser feito, né? O cara quer ter a vida financeira toda organizada sem ter um controle, sem parar, sem ter, sabe, sem entender para onde tá indo o seu dinheiro. Aí só tem um cara que consegue fazer isso que eu conheço. Mr. M. Só por mágica, irmão. Porque se você for nas vias normais, dificilmente você vai dizer assim, olha, tem uma vida organizada, financeira, se você não sabe o que entra nem para onde sai. Exatamente. Certeza absoluta que tem alguém assistindo esse podcast agora e tá já coçando a cabeça. Acho que eu não vou pra ficar anotando. Acho que eu não vou focar nesse negócio aí não, velho. Ou seja, irmão, você não quer se lascar, irmão. Tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço, velho. E aí você pode pagar na dor, né? Aí você pode pagar na dor, você tá lascado, endividado, ferrado, não tem crédito, tá todo ferrado, né? Ou você você paga o preço ali e vai em busca do benefício. Exatamente. Né? Pois é. Cara, mas, que podcast, hein? Então, independente da condição, seja o cara que tá endividado ou inadimplente, e o cara... Esse processo vai ajudar ele a reverter essa situação, né? Então, vamos dar uma recapitulada só para reforçar aqui para a gente fechar. Então, vamos lá. Para o cara que está inadimplente, a gente falou do cara fazer um mapeamento da situação atual dele. Qual é a instituição, qual o contato, qual o custo efetivo total,
qual é o saldo devedor real e o saldo devedor corrigido ali, aplicado juros, multa e tudo mais. Nunca paga o final, né? O saldo corrigido ali por juros e multa e sempre busca negociar. Então, essa é a primeira estratégia aqui. A segunda, e aí a ideia era que você tentasse renegociar com os caras, e aí a primeira sacada foi, vamos buscar, será que você tem crédito? Se você tem crédito, será que você tem crédito? Você consegue trocar essas dívidas aqui que você já fez o mapeamento e viu que está caro por uma dívida mais barata? Então, dependendo do seu relacionamento com as instituições, você consegue fazer o alongamento dessa dívida, ou seja, eu vou deixar o prazo maior e vou reduzir aquela taxa de juros na negociação. Consequentemente, a minha parcela vai reduzir e pode ser que ela já encaixa, essa estratégia já seja o suficiente para colocar o seu orçamento ali normalizar, né? Ou às vezes fechar no 0 a 0. E aí a gente parte para outra alternativa, né? Então, alongamento da dívida e trocar a dívida por uma mais cara, de uma dívida cara por uma barata, já é o primeiro passo. Segundo passo, não tenho condições, não dá para negociar e tal. Vamos buscar uma fonte de renda? Uma habilidade que você tenha, uma pessoa que está dentro do seu ciclo familiar ali dentro da sua casa tenha, para vocês conseguirem, quem sabe, através do empreendedorismo, né, ou que seja uma atividade momentânea ali para poder te proporcionar mais renda e te ajudar a você sair dessa situação, né? E aí a gente já falou também do Feirão Limpa Nomes, né, que rola fomentado aí pela Serasa Experience, e aí você pode, se tiver no momento um feirão limpa nome desse, você buscar lá uma oportunidade de você negociar uma dívida numa condição muito favorável, né? E beleza, o cara que tem a vida financeira dele ali não está sobrando dinheiro, o velho salário chapa quente, né? O que acaba, tem mês ainda pela frente, mas o salário já acabou já no primeiro dia. Né? E aquele cara que segue a risca ali, a famosa, quanto mais se ganha, mais se gasta. E aí esse cara aí, ele tem, não sobra dinheiro, mas também ele não tem dívida, né? Ou ele pode ter dívida e sair no 0 a 0 no mês a mês. Mesma ideia. Cara, você tem uma habilidade, vamos explorar aqui as suas habilidades ali para ver se você consegue gerar mais grana e aí você conseguir sair um pouco dessa condição. Beleza. Além das habilidades, aí eu trouxe a questão da organização da financeira. Se você quer ter mais liberdade, se você quer conquistar diferentes níveis de liberdade e ter paz mental em sua vida, a organização financeira, ela te proporciona isso. O investimento, ele vem como, não só um investimento, né? O investimento e o empreendedorismo, ele vem como potencializadores, né? Ele vem para acelerar o processo, principalmente o empreendedorismo. Então, você juntando a habilidade de empreender, que tende a aumentar a massa de volume financeiro, né? E aliada à habilidade de investir, aí você tem a combinação perfeita para você acelerar o seu processo de enriquecimento. Mas, independente, se você tem muita grana, gira muita grana e não tem uma organização financeira e gasta muito solto, muito aleatoriamente, dificilmente você vai enriquecer, a não ser que seja algo muito fora da curva, muito, né? Fora da curva. Né? Que você tem muita grana mesmo e beleza. E é isso. Mas no geral, a organização financeira, fazer um mapeamento do fluxo de entrada e saída de dinheiro, classifica cada um deles, faz joga em alguma ferramenta que vai te dar ali uma visão agregada, né, de consumo e vai trazer para você a média por categoria. E aí você tem uma visão clara de, beleza, está entrando tanto e para onde está indo. Né? Então está entrando R$1.500 por mês e está saindo R$2.000 por mês. Está descompassado. Então vamos pegar essas categorias e agrupar em grupos de essenciais, importantes e supérfluos. Elimina os supérfluos, pelo menos temporariamente, né? E aí depois você fica com esse grupo importante e aí você vê se você consegue trazer sua vida financeira ali para os eixos, né?
Beleza, fez isso, já sei quais são as categorias, vamos definir um limite de gasto para cada uma dessas categorias, definir o limite, aí entra o processo de monitoramento e execução constante. Então, semanalmente ou numa frequência que você achar melhor, você vai lá, faz o registro da movimentação da semana anterior, classifica e vai acompanhando. Opa, minha meta, quanto eu estou distante da minha meta ali de consumo? Isso semana a semana. Chegou na terceira semana, você, tem um sinal de alerta aqui, eu estou muito próximo de extrapolar uma das metas, segura a onda e aí pelo menos até você conseguir compassar ou melhorar a sua condição. E aí você monta estratégia para você ir conquistar o seu primeiro nível de liberdade ali, que é através da construção da reserva financeira, que pode te possibilitar conquistar, aproveitar alguma oportunidade, seja de consumo ou seja de investimento que aparecer, ou até te tirar de alguma eventualidade ali, alguma situação que poderia te colocar em situação difícil novamente, né? Então foram esses os pontos aqui que a gente abordou, e aí ficou um item que a gente acabou não explorando, que é que eu falei. Por que é importante você colocar uma categoria, gasto com diversão no seu orçamento mensal? Vocês arriscam dizer? Como é essencial, né? Rapaz, eu não arrisco, não. É aquele lance do merecimento? Por quê? Não sei. Bom, você tem... Tanto como se pagar primeiro. Exato, tem um pouco disso, mas a grande questão é a seguinte: se você não fizer a manutenção das suas faculdades mentais ali mensalmente, a tendência natural é que você tende, depois de um ciclo longo de escassez, digamos assim, né? Você ficar limitado sem se divertir, você acaba se sabotando. Então você vai lá, não sei se já aconteceu com vocês, não, eu vou juntar tudo que eu tenho aqui, não vou sair, não vou fazer nada, e vai 1 mês, 2 meses, 3 meses. E quando você chega no 10º mês, 1 ano, se privando, você tem uma tendência natural de chegar lá no final e falar assim: irmão, eu tô cansado, tô precisando relaxar. Verdade. E aí, velho, você vai arregaçar. Você extrapola, exatamente. Você vai arregaçar e vai destruir tudo que você construiu no último ano e o resto da vida. Em uma semana, né? Você gasta tudo. Exatamente. Então, ainda sai lascado e volta pro endividamento. Então, divirta-se. Então, a ideia é que você coloque essa verba, né, de diversão ali no mês a mês para fazer a manutenção mental e te proporcionar ali mais tranquilidade, sacou? Para evitar que lá na frente você venha se sabotar por falta de manutenção. Show, sacou? Cara, boa. E aí máquina, né, Sandrão? Um ponto importante que você colocou em relação a... Como é que chama? O merecimento, né? Uhum. Então, além disso, eu acho que é interessante você pegar pelo menos 5% do seu orçamento todos os meses e você fazer um saque daquele dinheiro. 5 ou 10%. Pega esse dinheiro, saca e coloca perto de você em sua casa. Porque com o tempo, a tendência natural é que esse valor acumule. E aí você não precisa ficar com aquele um montante acumulado por muito tempo. Mas o fato de você olhar para sua carteira, olhar para, sei lá, e você ter dinheiro à sua disposição, ela fortalece cada vez mais ali o seu merecimento, sacou? E aí você entra, se conecta muito mais rápido, muito mais fácil com a abundância ali, né? Pô, eu tenho dinheiro, eu sou próspero, tenho dinheiro na mão, o dinheiro não me falta, sacou? E aí entra na linha de você se pagar primeiro. Que show, hein, velho? Então, meu amigo, ó, se você tá endividado, se você tá devedor, independente da situação financeira que você esteja nesse momento, meu amigo, se você chegou até aqui, tem solução. Você tem já o clareamento do que você tem que fazer para sair da situação. Exatamente. Tudo que a gente falou aqui foi uma lanterna para poder te guiar nos seus próximos passos até você chegar a ter a sua liberdade
né? Ou os níveis de liberdade, principalmente sua liberdade financeira. Então é só aplicar. Não é ficar assim, vai dar trabalho. Enfim, se você acha que vai dar trabalho, continua com o seu endividamento, continua na situação que Era você melhor tá. nem ter visto esse vídeo. Você já voou aí 1h30, 2, 3 horas, sei lá quantas horas foram, e tipo, você jogou fora esse tempo. Se você tá até aqui, Exatamente. se você absorveu tudo que Murilo falou aqui, cara, só ande, agora só caminhe. E é isso aí, cara. É só uma questão de tempo. Dá seu Só like, comenta e compartilha, né? E outra coisa, e marca aqui aquele cara, aquele seu amigo, aquela sua amiga que tá precisando sair da lama, vai. Porque esse é o presente que você vai dar pra ela. Show. Sandra, eu não sei nada sobre finanças, então marca ela aqui, porque você não sabe. Mas Murilo já deu a real aqui. Então ajuda o coitadinho lá e a coitadinha. Vai lá. Boa, galera. Valeu, é isso. Murilão. Valeu. Obrigado, velho. Tamo junto. Valeu, tamo junto. E até o próximo episódio do Ecossistema Podcast. Valeu. Boa.